Mariana, primeira capital de Minas Gerais, conhecida por sua história e construções antigas, se tornou palco da pior tragédia ambiental do estado. O pequeno distrito de Bento Rodrigues, cortado pela Estrada Real, praticamente não existe mais. Uma tragédia com mais de 600 desabrigados e 6 mortes confirmadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento. A terceira barragem do complexo de Germano está sob supervisão e também corre o risco de romper. Nesta edição, você acompanha as últimas notícias sobre a tragédia da cidade mineira. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! O rompimento de 2 barragens da empresa Samarco em Mariana não é só uma tragédia, é também uma questão para ser debatida. Faltou fiscalização? Será que realmente os abalos sísmicos registrados na região podem ter sido a causa desta tragédia? Eu estive na cidade de Mariana, na região central do estado, e lá conheci histórias de moradores do distrito de Bento Rodrigues que perderam casas, carros e pessoas conhecidas, além de parentes. Eu vi de perto o rastro da destruição. Carlos Arlindo dos Santos era morador do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. No momento do rompimento das barragens, o montador de andaimes estava trabalhando. 4 horas eu larguei serviço, assim que eu estava chegando no alto do Bento, aí eu vi aquela lama, não vi nenhuma casa, eu fiquei desesperado, fiquei sem força para chorar, porque eu pensei que minhas famílias tinham ido tudo embora. Eu saí em Santa Rita, já encontrei com minha filha e minha esposa. O senhor me contou que o tio da sua esposa é uma das pessoas que estão desaparecidos? Sim, o tio da minha esposa, quando ela já ia correr com a minha menina de 1 ano e 10 meses, e o meu cunhado, e diz eles que chamaram ele voltou dentro de casa, acho que para pegar a bolsa, por 73 anos, né? Então esses pessoal gosta de andar com a bolsinha, e eu não sabia nada que está acontecendo, coitado, idoso. Aí foi nesse momento que não teve como esperar, foi correr e a água já veio, já bateu na casa e daí, segundo eles, já não viu mais nada, só viu lama. Na última quinta-feira, as barragens de Fundão e Santarém, da mineradora Samarco, romperam. 7 localidades foram atingidas pelos rejeitos e o distrito de Bento Rodrigues foi o mais afetado. Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas. E a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou nessa semana os trabalhos de investigação. Temos que fazer ter primeiro um conhecimento técnico, que teremos que ouvir engenheiros, teremos que ouvir vítimas. É uma atividade trabalhosa, mas que será feita à altura da Polícia Civil e de que a população merece essa resposta. Já tem o levantamento, peritos com capacitação técnica específica para isso, serão disponibilizados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil e estarão à disposição para nos auxiliar em todos os sentidos. Laudo técnico divulgado em outubro de 2013 pelo Instituto Prístino, Instituição de Pesquisa e Diagnósticos de Conservação e Uso Racional do Patrimônio Natural, apontou a sobreposição de áreas afetadas pela barragem por uma pilha de material estéril da mineradora Vale. O documento mostra que o contato entre a pilha e a barragem era inadequada para o contexto de ambas estruturas, devido à possibilidade de desestabilização do maciço da pilha e da potencialização de processos erosivos. Embora todos os programas atuem na prevenção dos riscos, o contato entre elas não é recomendado pela sua própria natureza física. A pilha de estéreo requer baixa umidade e boa drenagem. A barragem de rejeitos tem alta umidade, pois é reservatório de água. No mesmo documento, outro trecho indica que poderia haver um processo de saturação da pilha. No estágio 1, na zona de contato entre a pilha de estéreo e a barragem de rejeito, ocorreria a obstrução da drenagem da pilha
e tentativa de equilíbrio do nível de água entre ambas as estruturas. No final, um alerta que indicava as possíveis consequências que poderiam ocorrer caso a empresa não cumprisse com as alterações indicadas pelo Instituto Prístino. Dependendo do raio da ruptura neste processo, podem ocorrer vários colapsos em diferentes níveis taludes e criar um fluxo de material com grande massa de estéreo se deslocando para o jusante em direção ao corpo da barragem do Fundão e adjacências. Bom, nós estamos no alto de uma serra e daqui podemos ver uma visão panorâmica, o caminho que a lama percorreu até atingir o distrito de Bento Rodrigues. O local tinha aproximadamente 180 residências e restaram apenas 22. Chegando mais próximo, percebemos casas destruídas. O rio que antes passava por ali se tornou um caminho para os rejeitos. Desta construção, apenas o telhado sobrou. Nas serras que contornam a região, marcas registram a altura que a lama atingiu. As barragens que antes acumulavam cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos, hoje estão assim. E para Carlos, criado no distrito de Bento Rodrigues, fica agora o desafio de um recomeço. Lá não tem como mais mesmo, acabou tudo. Aí ficar só lembrança, né? Porque é lá que eu fui criado, lá que eu trabalhei esse tempo todo, debaixo de sol, chuva para construir, tudo isso perdeu com questão de, vamos supor, aí uns poucos segundos. Acabou tudo, coisas que eu demorei 15 anos, 18 anos para construir, acabou tudo. Bom, esses relatos são impressionantes, né, Luísa? Quando a nossa equipe chegou em Bento Rodrigues, a imagem do distrito, que praticamente não existe mais, me assustou. Ver toda aquela destruição e saber que ali antes moravam centenas de pessoas é muito triste, né? Pois é, Lucas, realmente uma situação muito triste e mais do que nunca que precisa ser discutida. Exatamente, Luísa. E discutir esse assunto, nós recebemos hoje o professor da PUC Minas, Leonardo Monteiro Rodrigues, professor do curso de Direito da PUC Minas e especialista em Direito Penal. Perdão, Lucas. Também contamos com a presença de João Henrique Rettori, professor da PUC Minas e geólogo. Professor, a minha primeira pergunta, professor Leonardo, é o que aconteceu em Mariana? Nós podemos chamar de acidente ou crime? Porque nós vimos ali na matéria que o documento, o laudo do Instituto Prístino, já alertava a empresa desde 2013 que poderia ocorrer um rompimento de uma das barragens. Lucas, primeiramente a gente precisa ter muita cautela nesse momento, né? Uma coisa é dizer que houve uma tragédia ambiental, e isso é notório. Outra coisa é dizer que houve crime ambiental. E para a gente dizer que houve crime ambiental, a gente tem que ser feita a investigação, como a Polícia Civil está fazendo. O próprio Ministério Público já abriu um inquérito para averiguar quais foram os motivos desse acidente. Vamos, num primeiro momento, chamar de acidente, para depois dizer se houve algum responsável por um crime ambiental decorrente que causou essa tragédia, né? Bom, professor João Henrique, no dia do rompimento das barragens, a Universidade de São Paulo disse que houve registros de tremores na região destas barragens. Esses abalos podem realmente ter causado essa tragédia? Eventualmente sim, Luísa. Veja que é uma região conhecida por abalos sísmicos de pequena magnitude, que é o termo técnico que se usa para falar a respeito da energia liberada em eventos dessa natureza. Além do mais, existem zonas de instabilidade no subsolo local. Isso tudo pode, de fato, ter levado à desestabilização de uma estrutura que teria sido concebida tanto no projeto e poderia ter sido também executado em termos de projeto para resistir a eventos de magnitude ainda maior. Mas uma vez que a capacidade de carga do reservatório já estava praticamente no limite, isso pode, de fato, ter potencializado a ruptura do reservatório principal. E Leonardo, qual a atitude que a empresa deve tomar em relação a ajudar essas pessoas que estão desabrigadas? O que ela é obrigada a fazer? Bom, nesse primeiro momento, e parece que é o que está sendo feito as pessoas já foram colocadas em hotéis, em pousadas lá na região, e a própria Defensoria Pública já foi lá para a cidade, né, num multirão, para tentar resolver as questões de identificação de cada uma dessas pessoas, porque perderam documentos, e
creio eu que nesse primeiro momento o que poderia ser feito já está sendo feito por todas as instituições. Mesmo aquelas pessoas que sofreram com a lama despejada pelo Rio Doce, em outras cidades que não em Mariana, elas devem receber assistência? Olha, é interessante a sua pergunta, porque, salvo engano, no dia de ontem, o Ministério Público conseguiu uma liminar na cidade de Governador Valadares, para que a água que é fornecida à cidade não seja captada do rio e que a empresa seja obrigada a fornecer água para todo o município. Então, assim, nesse sentido, eu acredito que sim. E professor, como costuma ser o rompimento de barragens? O que pode ocasionar em geral? Veja então que são vários fatores potenciais e alguns deles podem ter trabalhado em conjunto para levar a essa tragédia. Alguns deles estão ligados, por exemplo, ao comportamento geotécnico do próprio maciço de contenção. Então, da última estrutura que é construída, como a gente chama a jusante, a última estrutura em relação à alimentação do reservatório. Pode ter havido, por exemplo, desestabilização geotécnica do próprio maciço. Pode ter havido rompimento interno ou movimentação interna do material que compõe o maciço. Ou também uma possibilidade que foi aventada pelo relatório do Instituto Prístino, entupimento das estruturas de drenagem do maciço, que vai provocar, então, uma sobrecarga ainda maior. Nós conversávamos também antes do programa sobre a forma de construção dessa barragem. O senhor tem alguma observação a fazer sobre essa construção? Note que o ponto que foi mencionado também nessa nossa fala agora, de se detectar já desde a confecção do mapa geológico da região, já se detectarem estruturas que são de fragilidade no subsolo, proíbe, por exemplo, a colocação de sobrecarga no volume e na densidade do material que estava no reservatório. Em segundo lugar, o fato de esses reservatórios estarem numa posição de vantagem em relação ao distrito de Bento Rodrigues. Então veja que, justamente em decorrência do rompimento dos reservatórios, o caminho natural dado pela conformação do relevo já conduz diretamente a uma calha natural que conduz a Bento Rodrigues, o que vai então levar a uma concentração de todo o fluxo de material que escapou do reservatório que rompeu. Bom, e nesta manhã a presidente Dilma Rousseff sobrevoou a área do desastre em Mariana. Dilma chegou em Belo Horizonte por volta das 10 horas da manhã e seguiu de helicóptero para o distrito de Bento Rodrigues, junto com o governador de Minas, Fernando Pimentel, e o prefeito de Mariana, Duarte Júnior. A presidente está em Governador Valadares, onde participa de reunião com ministros, o governador do estado e prefeitos da região. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a trazer as últimas informações sobre o rompimento das barragens em Mariana. E também falar sobre os direitos dos moradores desabrigados. Voltamos já! Estamos de volta com o Espaço PUC e o tema de hoje é a tragédia em Mariana. E mesmo diante de tanta tristeza, a solidariedade de muitas pessoas em todo o país tem contribuído para amenizar a dor dos moradores que perderam tudo. A todo momento, doações não param de chegar nos 2 pontos de coleta em Mariana. E claro, sem a ajuda de voluntários, a distribuição de todos os donativos não seria possível. Confira na reportagem a seguir. Doações não param de chegar no Centro de Exposições da cidade de Mariana, em Minas Gerais. São mantimentos diversos e produtos alimentícios. Mas para organizar e distribuir os donativos para as pessoas desabrigadas, é necessário antes a ajuda de voluntários. Eu estou aqui para ajudar porque eu acho que quem precisa nesse momento é de acolhimento, é de ajuda. E é isso, não tem muito o que falar. É bom ajudar e o que puderem estar doando para a gente vai ser bom, porque estão precisando de muita coisa mesmo. Durante esses dias, Pamela conheceu histórias de muitos moradores que perderam tudo na tragédia. Muita gente que vem
sem nada e conta pra gente o que tinham lá dentro, que eles perderam. Tinha gente que tinha acabado de construir a casa e perdeu, principalmente em Bento Rodrigues. O Centro de Exposições da cidade de Mariana é um dos locais que estão recebendo os donativos. Até então, mais de 10 mil toneladas de produtos de doações foram recebidos neste local, vindos de todo o país. A Eliane é uma das voluntárias deste local. Eliane, conta pra gente, por que você quis ser voluntária e ajudar esse processo, esse trabalho? Eu acho que a gente tem que ajudar o próximo, né? Eles já perderam muito, precisa ter ajuda de todos, né? Este é outro ponto da cidade de Mariana para onde as doações estão sendo trazidas. Elas vêm daquele centro de exposições que nós mostramos agora há pouco, e aqui nós temos calçados, roupas, colchões que passam por uma triagem e logo depois são distribuídos para as pessoas que estão desabrigadas. Depois de alguns dias, seu Onésio saiu do hotel pela primeira vez. Ainda emocionado, o mecânico conta que estava trabalhando no momento em que as barragens se romperam. Fiquei sabendo no serviço e fui correndo para casa, mas só que eu cheguei lá não tinha mais nada não. Não consegui nem chegar, né? Na estrada, cheguei na estrada, já estava tudo alagado e fiquei no caminho mesmo. A família do senhor, todo mundo conseguiu se salvar? Todo mundo, graças a Deus, tá todo mundo no hotel. O morador de Bento Rodrigues colecionava desde 1971 camisas do Atlético Mineiro, mas perdeu todo o acervo. Durante a entrevista, uma surpresa. Seu Onésio ganhou um presente especial. Quase igual, hein? Tá vendo? Quase igual, eu tinha uma quase... A minha só não tinha... A minha não tinha só essa faixa, amor. Nossa senhora. Valeu. Espero que o senhor ganhe muito mais e que o senhor restabeleça e a vida do senhor seja maravilhosa. Cláudio. Amém, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Tá bom? Nossa senhora, fico muito feliz. Isso aqui é só o começo para ele e ele vai ganhar muito mais e vai reparar tudo isso que aconteceu na vida dele e tem certeza que eles vão ser muito felizes, todo esse povo. A solidariedade de muitos contribuiu para amenizar a dor e a angústia de mais de 600 desabrigados. Seu Onésio agradece a contribuição de todos. O problema é só a tristeza de ter perdido. Perdido o bem que a gente tinha, né? As criações, tem. Mas o resto eu falar que estou bem. É muito apoio, o povo é muito solidário. Até então eu não sabia que o povo era tão solidário igual é. Precisou de acontecer tudo isso para mim descobrir. Mas o povo é muito bom. O povo é muito bom. Tem muita gente boa no mundo, mas muita mesmo. Bom, muito legal, né, ver a solidariedade das pessoas. Professor Leonardo, nós vimos que as pessoas estão ajudando bastante, mas não seria a obrigação da mineradora fazer esse tipo de fazer essa contribuição com os moradores? Não há dúvida que há um dano patrimonial e um dano moral que ocorreu aí, né, com essa tragédia. E a empresa ela tem a responsabilidade objetiva, que é aquela em que não se discute culpa. Ela é responsável, a priori, por reparar esse dano que ocorreu no âmbito de bens materiais e naquele que aflige o sofrimento, a psique do indivíduo, né, com essa tragédia. Agora, só voltando e falando desses direitos, né, e dessas questões jurídicas sobre esse acidente, o professor João Henrique falou muito bem das questões técnicas, né, prévias ao acidente, o que poderia ter gerado. Então, quer dizer, toda essa discussão é que precisa chegar a um fim e se descobrir a real causa para se dizer a responsabilidade houve no âmbito criminal ou não houve e de quem foi. Se foi de um técnico, foi da falta de fiscalização por parte do Estado, porque há uma licença ambiental para regular esse tipo de serviço, né? De serviço de mineração. Então a licença ela é justamente para permitir, porque é um serviço que agride o meio ambiente, mas que a sociedade hoje moderna necessita dele. Não é? A gente não vive sem se a gente tirar o trabalho da mineradora dos nossos bens do dia a dia, o que vai sobrar? Né? O que produz os nossos bens. Então, assim, a licença é justamente para isso. Agora tem que ver até que ponto, com relação aos bens materiais e essa responsabilidade objetiva no âmbito civil, é de plano, né? A empresa é obrigada a reparar todos eles. Na verdade, uma ação não impede a outra, não é? Não impede. A responsabilidade objetiva da empresa não impede que as pessoas façam suas doações, claro, e que trabalhem como voluntários e assim por diante, né?
E, professor Leonardo, falando sobre responsabilidades, e quanto ao governo estadual e ao governo federal, qual é a responsabilidade dos dois nesse momento? Pois é, a responsabilidade é, primeiro, dar proteção para os indivíduos que sobreviveram, né? A essa tragédia. Segundo, buscar os desaparecidos. E aos que foram encontrados, dar condições de alimentação, de moradia, junto com a empresa, é claro. Agora, a maior questão para mim é justamente essa, assim, até que ponto a fiscalização é efetiva ou não nesses tipos de atividades, né? Porque, a meu ver, pode ter havido falha na própria fiscalização do empreendimento. Professor João Henrique, nós vimos na primeira reportagem a destruição causada pela lama em Bento Rodrigues. Nós temos algumas imagens mostrando agora ao redor, ao longo do trajeto, no Rio Doce, alguns trechos. Nós vamos ver daqui a pouquinho essas imagens do Rio Doce, mostrando peixes mortos, animais. Essas aí são imagens de Bento Rodrigues. Olha só a destruição, né? A altura que a lama chegou a atingir a cidade. O que podemos ver de consequências ambientais neste processo? Veja então o seguinte, esse material que antes estava muito bem contido até o rompimento, estava contido no reservatório de rejeito, ele tem características granulométricas de grosseiro a fino, que vão fazer com que ele seja classificado como ultrafino, inclusive. Isso faz com que, diante do rompimento repentino da barragem de contenção, esse material seja transportado com uma facilidade muito grande por uma distância enorme. Então, de fato, vai ser atingido um percurso em todo o Doce, no deságue do Doce, também no delta do Doce, né? No Espírito Santo, num trajeto que vai ser completamente impactado, como várias dessas imagens que vocês têm no seu acervo mostram. Então, a flora e a fauna aquáticas são impactadas imediatamente, porque esses organismos não têm tempo de se adaptarem àquele volume de material, e não é só lama, tem outros compostos dispersos na lama, não é? Que são característicos do processamento de minério de ferro. Mas toda essa área imediata da bacia de drenagem do rio, toda ela vai ser impactada. Além do mais, existe a necessidade de nós pensarmos abaixo da superfície. Os corpos de água subterrâneos vão ser impactados possivelmente pelo aporte de produtos químicos, os mais diversos, em concentrações que antes não estavam ali disponíveis. E além da fauna e flora, esse material pode causar danos à saúde dos moradores dessas regiões afetadas? Pelo volume disperso e pela área de dispersão, incluindo aí também todo o caudal do Rio Doce, a probabilidade fica cada vez menor. O problema mesmo é a diminuição muito drástica do índice de qualidade da água pelo fator turbidez. Então, é o que a gente diz que é água turva ou água suja, de lama, e também outras características físico-químicas como condutibilidade elétrica. Claro, porque tem muita partícula de ferro ainda nessa lama, né? Mas para os seres humanos, para as populações que dependem diretamente do doce, o maior problema vai ser de fato água, que foi a esse respeito que o professor Leonardo falou, né? Que então ação direta para fornecimento de água potável para as populações. Como por exemplo em Governador Valadares, que já falta água para a população. E ao longo do Rio Doce, até chegar ao Espírito Santo, outras cidades podem passar por esse problema? Certamente. Então, aquelas que dependem de bombeamento de água para dessedentação de animais, para irrigação de lavoura, para a própria população. Afinal de contas, quem depende diretamente da água do doce e de tudo que se pode tirar do doce, como alimento, por exemplo, né, peixes e assim por diante, toda essa população vai ser impactada, fora aquela população que depende das terras que foram cobertas pelo material da barragem. Bom, professor João Henrique, professor Leonardo, infelizmente nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Espaço PUC de hoje. Foi um prazer. Meu também, obrigado a vocês.
Muito obrigado, então, pela presença de vocês. E você de casa, não deixe de participar do Espaço PUC, enviando um e-mail para o programa espaçopuc@pucminas.br ou pelas redes sociais da PUC TV. E amanhã é dia de Espaço Cult com a Mariana Almeida. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. E espero por você. Obrigada e até lá! E é sempre bom lembrar, né, que temos um encontro marcado toda quinta-feira, às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV e pela TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.